Fala, fala galerinha do mal, beleza? Pra quem não me conhece aí, meu nome é Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas aqui do Brawl Stars no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mais ou menos demonstrar aí como se dá bem no modo haste. Dei umas observadas aí, uma analisada e vou dar umas dicas do que eu consegui enxergar, beleza? Vou começar aí jogando com o personagem tanque, que nesse caso é o Bull, tá? Cada personagem aqui tem a sua característica, obviamente, como em todos os modos, mas nesse modo em especial, que você tem que trabalhar muito em equipe, do mesmo jeito que o Jane Grab, você tem que ter aí, digamos assim, o seu lugar. Cada Brawler tem o seu lugarzinho específico, beleza? Tô jogando aqui com o Bull. Bull é considerado um personagem tanque, juntamente com o Daryl e com o El Primo, tá? Qual é o foco de personagens como o Bull? Cara, ele tem que tancar, certo? Como qualquer personagem de tanque, ele tem que ser aquele que vai na frente. Vai na frente e abre o caminho, certo? Então o que você tem que fazer? Você sempre tem que ser aquele que você tá na frente dos seus aliados, tá recebendo a maioria dos danos por você ter mais vida, e você sempre tem que ser aquele que vai abrindo o caminho e quebrando tudo, pra quê? Pra facilitar o seu time, certo? Claro, se você for pegar, por exemplo, o Daryl ele não consegue quebrar as coisas com o ultra dele. Então ele assim, é o único caso específico. O El Primo, com o salto dele, consegue quebrar uma área consideravelmente grande. Então já é de grande ajuda. O Bull, cara, o Bull ele vai com tudo pra frente, ele abre aí uma trilha. Dependendo do mapa, você consegue abrir praticamente tudo. Esse mapa que eu tô jogando aqui, ele é um mapa mais fechado, ele é um mapa mais aberto. Portanto, ele não faz tanta diferença, só faz diferença mais ali na parte da proteção do cofre mesmo, inimigo. Mas tem um mapa que eu já joguei várias vezes, onde só tem um espaço pro time e o resto é tudo fechado. Então, é uma questão de você analisar o mapa e analisar qual personagem vai se encaixar direitinho, entendeu? Você tem que usar totalmente a força bruta como personagens tanques, certo? Então, de uma maneira simplificada, o que você tem que fazer? Ir na frente dos seus aliados para receber todo o dano. Todo assim, né? Claro, à medida do possível. Abrir o caminho com as ultras deles, porque geralmente as ultras dos tanques são bem brutais. E além disso, você tem que usar a força bruta ali no meio do campo para frente, beleza? Sempre matando e dando a cobertura necessária. Basicamente isso. Agora, vamos falar de personagens meios, né? Eu chamo meios, mas na verdade pode chamar de flancos ou de ataque mesmo. Que é personagens como o Coach, a Anitta, a Shelly. A Shelly meio que se encaixa em meio e tanque. Esses personagens assim, talvez aí o Ricochet também. Enfim, o que você tem que fazer com personagens meio? Manter ali do meio para frente da mesma maneira que o tanque, só que usar menos força bruta. Logicamente, por questão de vida, questão de ataque. Eu tô jogando com o coach aqui. O que basicamente eu faço? Eu fico ali do meio para frente. Assim, em exceções eu volto para trás para ajudar o time a defender. E o que eu faço, eu espero uma brecha para atacar. Diferentemente dos tanques, que eles constroem a brecha, os personagens meio, eles aguardam as brechas para eles passarem. Beleza? Mas, cara, tudo que eu falo aqui, claro, é uma questão de você analisar o time. Por exemplo, se você vê que você tá com um personagem, por exemplo, o Coach ou a Anitta, sei lá, e digamos assim que no seu time não tem nenhum Bull, nenhum Daryl, nenhum El Primo, então, cara, você vai ter que mudar totalmente, entendeu? Pode ser, por exemplo, que você pegue um time onde só tem personagens meio snipers, ou meio snipers, entendeu? Aí você vai ter que ir na frente. Mas aí a gente fala disso depois. O personagem meio, por exemplo, com o coach, o que ele tem que fazer? Flanquear. O que seria flanquear? Se esquivar dos inimigos, achar uma brecha e atacar, certo? Como eu disse. Ele tem que controlar o meio e o fim. O meio do campo, entre o meio e o campo inimigo. Ele faz esse controle de não deixar os inimigos passar ao mesmo tempo que ataca. Quando aparece a brecha, que eu disse antes. E em último caso, você volta e defende, certo? Por que em último caso? Cara, pode acontecer de passar. Tipo o Bull. O Bull ele passa. Pode crer que ele passa com aquela ultra dele. Então, se não tiver nenhum do seu time atrás, volta.
beleza? Mas em último caso, assim, ele é personagem pra ficar do meio pro fim, beleza? Como vocês podem ver aí, nesse caso aí algumas vezes eu tô dando atacado, eu tô dando um ataque, eu tô ajudando a abrir o caminho, mas é como eu disse, é uma questão de analisar o jogo e ver, e ver o que você vai fazer, certo? A gente falou de personagens tanques, personagens de meio campo, né? Esses personagens de meia distância. E agora a gente vai falar dos personagens snipers. Que nesse caso eu tô jogando com a Piper, mas você poderia estar jogando com o Brock, que é o que tá ali do meu lado. Talvez até com o Ricochet também, porque a distância dele é bem grande. Ou uma Penny, certo? O que os personagens snipers fazem? Pela distância do tiro dele ser altamente alta e a vida dele ser muito baixa em compensação dos outros, o recomendável é você ficar do meio do campo para trás, fazendo a defesa ali, aquela defesa que os meios e os tanques não conseguem fazer por estar mais no ataque, beleza? Só que nesse caso dessa gameplay específica eu gostei dela, por quê? Porque ela, infelizmente, eu tive o azar de cair com dois personagens snipers e uma personagem de controle meio campo ali, que é a Shelly, beleza? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer meio que um híbrido ali entre ataque, defesa. Tentei fazer o meu possível. Por quê? Porque querendo ou não, a Piper é bem limitada no ataque, certo? Principalmente nesses mapas que tem muitas barreiras, ela é bem limitada. O ultra dela é um ultra de área ali, como se fala, um ultra de proximidade. Então, por exemplo, ela não ulta pra frente. Então, é uma coisa assim de você analisar para ver se vale a pena usar ou não. Tanto é que essa partida foi uma partida bem difícil, tá? Pela combinação aí do time. Por quê? Porque a Piper e o Brock eram para fazer aí o mesmo trabalho, digamos assim. Então, como tem dois deles, a gente ficou sem um tanque. Porque aí se a gente tivesse um tanque, um Bull, por exemplo, o Bull iria na frente com a Shelly atrás e eu ficaria na defesa. Entende? O time inimigo não passaria tanto igual ele está passando. O Barley como digamos assim, ele é uma opção tanto meio, tanto sniper. Barley ou Dynamite, certo? Os dois aí, eles têm uma particularidade, então eles se encaixam nos dois, só que eles têm que ser mais snipers. Porque eu não gravei uma gameplay com nenhum dos dois, mas com eles eu aconselho vocês serem mais meio trás, tá? Pra manter a área. Não aconselho vocês a atacar com nenhum dos dois, certo? Mas claro, como eu disse, é uma questão de analisar a partida, beleza, pessoal? Então, essas daí foram aí algumas dicas aí que eu dei pra você se dar bem. Analise aí cada personagem, vê no que ele é bom, que tipo ele é, que você vai conseguir, beleza? Valeu, falou! E é nóis!